Exposição desta manhã será no versículo 21. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que me acompanhassem na leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, e iremos até o verso 21. Os irmãos que forem encontrando a referência, por favor, digam amém. Amém. Ainda poucos. Amém. Quantos irmãos acham uma alegria muito grande aí estar aqui mais um domingo, reunido com os meus irmãos, com quem terei a alegria de partilhar a eternidade. Amém? Amém? Meus irmãos, se juntos estamos, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 e até o verso 21, esta é a palavra do Senhor. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Gostaria que nós lêssemos todos juntos o verso 21, no 3, 1, 2, 3... Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, estamos aqui na Tua presença na condição de filhos, por causa do Teu Filho, Jesus, que nos reconciliou com o Senhor, que trocou de lugar conosco, foi tratado como um pecador para que nós fôssemos tratados como santos. E nessa manhã eu te peço, Senhor, que esta fé seja fortalecida no coração daqueles que já creem, e que aqueles que já creem, Senhor, portanto, decidam e tenham a alegria e o anseio de viverem uma vida como a vida daquele que os resgatou, o Senhor Jesus, seu Filho. E que aqueles que ainda não creem, Senhor, vejam a profunda necessidade que têm de serem reconciliados com o Senhor, de serem adotados como filhos, e que venham à fé, Senhor. Ative a fé no coração daqueles que não creem, é o que nós te pedimos. Que essa manhã seja uma manhã de salvação. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nesse trecho, a partir do verso 18, o apóstolo vai justificar certas ordenanças, certas diretrizes que ele deu para os coríntios, explicando que aquilo tudo que ele vinha falando era porque Deus havia reconciliado o ser humano consigo. Ele explica nesses versos que antecedem o verso 21, que os irmãos viram, que é o verso que nós exporemos com mais atenção, que Deus estava em Cristo, exercendo algo chamado de reconciliação. Ora, você só reconcilia aquilo que não está conciliado, correto? Você só pode reconciliar alguém que não está em paz, alguém que está numa condição, seja de briga, de beligerância ou de guerra, que era exatamente a situação de todos nós com Deus antes que nós viéssemos a Cristo. Nós não estávamos só distantes, estávamos em guerra com Deus, em conflito com Deus, porque Deus odeia o pecado e todo pecador, portanto, está em rebelião contra o Deus Santo. E o texto vai nos dizer que não por iniciativa do ser humano, não porque o ser humano tomou uma decisão, quer saber, eu preciso mudar minha vida, então eu vou até Deus. Não. Por iniciativa de Deus, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, e para isso ele não levou em conta os pecados dos seres humanos, e aí quando ele em Cristo reconcilia o mundo consigo, ele entrega à igreja, ele entrega ao seu povo a palavra da reconciliação, ele entrega a mensagem do evangelho para que o evangelho seja pregado a toda criatura e portanto os eleitos de Deus se reconciliem através da pregação dessa mensagem. E então Paulo faz a sua exortação, dizendo: reconciliem-se com Deus. E essa é a exortação dessa manhã, que todas as pessoas que não estão em Cristo venham a Cristo e pela obra de Cristo se reconciliem com Deus. Mas a nossa ênfase, como eu falei, será no versículo 21, que tem que ser um versículo de carreirinha para todo cristão. Todo cristão precisa carregar 2 Coríntios 5, 21 no seu coração. Então vamos ler mais uma vez. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, quem é aquele que não conheceu o pecado?
Quem é aquele que não conheceu o pecado? Amém. Agora eu quero ver as crianças. Quem é aquele que nunca conheceu o pecado? Jesus. Quem, crianças? Jesus conheceu o pecado? Não. Jesus é aquele que não conheceu o pecado. Para que nós possamos entender o que significa não conhecer o pecado, nós temos que entender o que é pecado, correto? Então vamos entender o que é pecado. 1 de João, capítulo 3, verso 4, nos diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, ou seja, ele quebra a lei, ele desobedece a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Uma pergunta, essa lei que 1 João de 3 fala, é a legislação brasileira, é a Constituição do Brasil? É a Constituição dos Estados Unidos? É a lei de trânsito? Apesar que se você quebrar a lei de trânsito, você também está desobedecendo a Deus, não é? Mas é dessa lei que esse texto está falando? Que lei é essa que este texto, que está definindo o que é pecado, está falando? Que lei é essa? A lei de Deus. O que foi que Deus entregou a Moisés, essa é para as crianças, o que foi que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai para que ele apresentasse ao povo? Crianças. O que foi que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai? Alguém? Quem falou os 10 mandamentos? Ponto. Amém. E eu tenho certeza absoluta que todos os irmãos aqui têm os 10 mandamentos de cor, não é mesmo? Ou não? A gente tem que saber o que quebra a lei de Deus, meus irmãos. Então vamos fazer um exercício para vocês nunca mais esquecerem os 10 mandamentos. Mandamento número 1. Não terás outros deuses além de mim. Por quê? Porque há somente um Deus. Primeiro mandamento. Há somente um Deus. Portanto, não terás outros deuses além de mim. Mandamento número 2. 2 joelhinhos se curvando diante de uma imagem. Não farás para ti imagem de escultura. Não se dobre a imagens de escultura. Amém? Mandamento número 3. Cuidado com as suas palavras. Não levante o nome do Senhor seu Deus em vão. 3. Se você sabe um pouquinho de inglês, você pode se lembrar da palavra word, que começa com W, não é? Que significa palavra em inglês. Mandamento número 4. Um carrinho com 4 rodas, indo para a igreja, no domingo de manhã. Lembra-te do Shabat, lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Vá para a igreja no domingo. Mandamento número 4. Mandamento número 5 nos lembra da mão disciplinadora do papai e da mamãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que se multipliquem os seus dias na terra, não é mesmo? Mandamento número 6. Não matarás. Amém? Boa, né? Mandamento número 7. 2 pessoas sozinhas indo para onde não deveriam e uma mão dizendo pare. Não cometa adultério, não adulterarás. Mandamento número 8. Sabem que em alguns lugares no Oriente Médio, se você for pego roubando, eles arrancam os seus dedões. Não furtarás. Mandamento número 9. Achei que eu tinha cortado seu dedo. Não minta, não dê falso testemunho, certo? E o mandamento número 10 é a mão que quer tudo para si, não cobice, não cobiçarás. Esses são os 10 mandamentos que o Senhor deixou. Depois a gente pode repetir o exercício para os irmãos memorizarem. Mas esta é a lei de Deus. E aí fica uma pergunta aqui para os meus irmãos. Essa lei que depois se refletiu em todas as 613 leis de Israel, não é? Leis de Israel essas que formaram a constituição daquela nação estabelecida de Israel, que nós não seguimos porque nós não somos parte daquela nação estabelecida de Israel. Mas os 10 mandamentos não são só a Constituição de Israel, eles refletem o caráter de Deus. Deus deu uma lei ao seu povo. Essa lei que Deus deu ao seu povo por meio de Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que depois se tornaram todas as leis de Israel, são um reflexo do caráter de Deus, de quem Deus é. Mesmo antes que Deus entregasse as tábuas de pedra a Moisés, mesmo antes que os 10 mandamentos fossem escritos, matar, por exemplo, já era considerado errado.
aos olhos de Deus. Não precisou a lei ser dada a Moisés para que o ato de matar o outro fosse errado. Antes mesmo de Deus entregar a lei a Moisés, desonrar os seus pais era uma coisa errada. Quando Deus, portanto, entrega a lei, ele não está inaugurando a moralidade. Quando Deus entrega a lei, ele está apresentando ao povo: este é o meu caráter e é isso que é esperado do ser humano. Portanto, todas as vezes que nós pecamos, o que nós estamos fazendo é quebrar a lei de Deus. Estamos agindo de forma diferente daquilo que Jesus agiria. Estamos agindo de maneira diferente daquilo que Deus deseja. Isso é pecado. Pecado é ir para um lado que desonra a Deus, é fazer as coisas sem levar o nosso Deus em consideração, é seguir aquilo que a nossa carne deseja e não aquilo que Deus espera de nós, porque Ele nos criou para a sua glória. E o nosso texto diz que Jesus é aquele que não conheceu o pecado. Isso pode ser dito sobre nós. Quantos dos 10 mandamentos você já quebrou? Talvez você me diga: nunca matei ninguém. Mas Jesus disse no Sermão da Montanha que quando você odeia o seu irmão, você já o matou em seu coração. Portanto, menos um, esse você já quebrou. A não ser que você nunca tenha odiado ninguém, aí não sei vocês, né? Talvez eu seja muito pecador. Jesus jamais pecou. Como nos diz 1 de Pedro 2:22, texto que precede um texto que lemos aqui na liturgia, no louvor, inclusive. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Jesus nasceu de uma virgem, o que significa que Jesus, olha a implicação disso, Jesus nasceu de uma virgem, portanto ele não herdou o pecado que Adão passou aos seus descendentes ao longo da humanidade. Jesus não faz parte da descendência de Adão. Jesus Cristo, nosso Senhor, nasceu concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele foi uma nova humanidade, gerada do zero e, portanto, veio ao mundo sem pecado. E assim ele permaneceu. E aí alguém poderia dizer, não é? Mas Jesus é Deus, né? Eu não sou Deus. É claro que Jesus não pecou. Para ele é fácil, ele é Deus. Mas lembrem-se, meus irmãos, nunca se esqueçam disso para que vocês jamais diminuam a obra de santidade de Jesus. Jesus, nosso Senhor, sim, ele é 100% Deus. Mas Jesus é 100% ser humano. 100% homem. O que significa que ele teve fome. O que significa que ele teve sede. O que significa que ele foi injuriado, pessoas tentaram pisar no seu calo, falaram mal dele, o chatearam e no final das contas bateram nele, zombaram dele e o penduraram numa cruz. E Jesus viveu tudo isso como um homem normal, ele sentiu dor como um homem normal. Como Hebreus, ele se sentiu triste como um homem normal. Como o autor de Hebreus nos diz no capítulo 4, verso 15... porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém com uma diferença. Qual é a diferença? Ele não pecou, foi sem pecado. A palavra de Deus é extremamente séria no que diz respeito à natureza do pecado. Como eu disse, talvez você diga: eu nunca matei ninguém, mas se você já odiou, isso é a raiz do assassinato é o ódio, portanto, a partir do momento que você odiou, Deus já considerou aquilo como um assassinato. A palavra de Deus diz: não adulterarás, 7º mandamento. Mas a mesma palavra também nos ensina que olhar para alguém que não é o seu cônjuge com desejo e alimentar esse desejo é adultério aos olhos de Deus, porque todo adultério consumado começa assim. Portanto, a natureza, o trilho que leva ao adultério consumado começa no coração. Então é adultério aos olhos de Deus. Portanto, isso nos mostra o que isso nos mostra? Quando Deus é chato? Não, isso nos mostra o quanto Deus é santo. Isso nos mostra o quanto ele é absolutamente santo. Porque se ele tolerasse esse tipo de pecado, ele não seria santo. Portanto, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já quebrou a lei de Deus? Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes você já se desviou dos caminhos do Senhor na sua vida? Essa semana, hoje. Agora eu gostaria de fazer refletir sobre algo. Quantas vezes você já pecou? Até os 33 anos de idade.
Eu vim fazendo essa pergunta, né? Quem já está na igreja há um tempo, eu faço a pergunta há uns anos. Mas é para vocês verem a profundidade da vida santa de Jesus. Quem tem menos de 33 anos aqui? Levanta a mão. Jonatas. 9º mandamento, falso testemunho. Pessoal que tem menos de 33 aqui, já pecou bastante na vida? Já? E o pessoal que tem, digamos, tem 33 há mais tempo? Até os 33, pecaram bastante? A vida inteira até os 33 anos teve bastante pecado? Jesus foi crucificado aos 33. 33 anos. Nenhum pecado. 0. Nenhum desvio dos caminhos do Senhor. Que Salvador maravilhoso. Este é aquele que, enquanto o Senhor diz no Salmo 14, que ele olha para a humanidade e não vê ninguém que busque a Deus, ninguém que faça o bem, porque todos se desviaram e juntamente se corromperam. Ele olha para o seu filho e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado, nele eu tenho prazer. Este é Jesus de Nazaré, o Cristo, aquele que jamais conheceu o pecado. Cristo é aquele que não conheceu o pecado. Nunca. Mas aí o texto entra num tom agridoce. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou seja, aquele que jamais teve um pensamento impuro, aquele que jamais falou uma blasfêmia contra Deus, aquele que jamais considerou abandonar a Deus para viver uma vida aos próprios prazeres, aquele que jamais olhou para uma mulher de maneira imprópria, aquele que jamais odiou um igual, aquele que sempre odiou a iniquidade, aquele que teve comunhão com Deus Pai perfeita a vida inteira, que amou aqueles que o odiavam e deu a outra face, o perfeito Jesus, Deus Pai o tornou pecado. Deus Pai o tornou maldito. Deus Pai o tratou como pecador. E como é que um pecador impenitente merece ser tratado? Vamos falar sobre justiça terrena por um momento. Quando você, meu irmão, minha irmã, assiste o noticiário e vê a história de um homem que abusou de uma criança, ou a história de um criminoso que matou um idoso para roubar uma bolsa, um celular, ou o que quer que seja, você, na sua intuição de justiça, sente que essa pessoa deveria ser isolada da sociedade, porque ela é um perigo, e ela precisa ser punida para dar à sociedade um senso de justiça que evite que as pessoas queiram tomar justiça nas próprias mãos, que inclusive é o que Romanos 3 nos ensina, que é o papel do poder estabelecido. Então, se o meu e o teu senso de justiça, que é pecador, olha para esse tipo de atitude criminosa e deseja que a justiça seja feita, como vocês acham que é o senso de justiça de Deus, que é perfeito? Quantas vezes Adão e Eva precisaram pecar para serem expulsos do Éden? Quantas vezes? Uma vez. Porque Deus é santo. Não existe brincadeira com o pecado diante de Deus. Ele é santo. E o profeta Isaías entendeu isso muito bem, quando ele olhou para a santidade de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, nós lemos que ele viu o trono de Deus e os anjos cantavam em torno do trono de Deus: Santo, Santo, Santo. E quando ele viu o quanto Deus era santo, qual foi a conclusão que ele chegou sobre ele mesmo? Ai de mim! Quando ele viu a santidade de Deus, ele disse: ai de mim, porque eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. E os irmãos sabem que quando Moisés pediu a Deus para ver a Deus, Deus disse a Moisés: Moisés, você está louco? Quer me ver? Você não sabe que ninguém pode me ver e viver? Porque Deus é santo, ele fulmina o pecado. E Isaías entendeu certo: eu estou perdido porque eu sou pecador, eu vi a Deus. Mas aí Deus o purifica para que ele pudesse estar na presença de Deus. Ele o purifica, ele toca seu lábio sujo e impuro como a tenaz.
o permite estar na presença dele e entrega a ele uma mensagem. Portanto, para todos nós isso é verdade. O Deus santo, 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 todo-poderoso, que não tolera o pecado e cujos olhos não podem contemplar o mal, como diz o profeta Abacuque, como um pecador, nós entendemos quando olhamos para ele como um pecador impenitente merece ser tratado. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, o sangue de todo pecador é o preço, a morte do pecador, a condenação do pecador é o preço. O pecador deve ser fulminado e destruído até que ele cumpra a sua pena diante de Deus. Daí o inferno será algo eterno. Você vai ficar lá cumprindo a sua pena até que a sua pena seja cumprida. Boa sorte encerrando a sua pena por causa do seu pecado diante de um Deus eternamente santo. Você vai ficar lá por toda a eternidade. E Jesus, que não era pecador, foi tratado como um, a ponto de nós lermos no profeta Isaías, capítulo 53, verso 10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus, tratado como pecador, foi esmagado naquela cruz. Mas Jesus tinha pecado? Ele não tinha. Havia algo em Jesus que justificasse aquela punição? Não havia. Então por quê? Por que Jesus passou por isso? E o final do verso nos diz, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Deus o fez pecado por nós, o amaldiçoou, pendurou ele numa cruz, matou ele como um pecador. Para quê? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, não havia pecado em Jesus. Ele sempre foi santo, continua sendo santo e será santo para sempre. Mas entendam uma coisa, quando Deus criou a humanidade, ele criou um homem para que fosse o representante não só desta humanidade que Deus estava formando, mas de toda a natureza criada por Deus. Esse homem se chamava Adão, o homem que Deus criou para representar toda a humanidade, o gerente da criação. Este homem Adão caiu em pecado contra Deus e passou sua natureza pecaminosa e, portanto, sua culpa para todos os seus descendentes. Lembre-se, meus irmãos, põe esse raciocínio na mente. Você não é pecador porque você peca. Ah, eu pequei, portanto sou pecador. Não. Você peca porque você é pecador. É a sua natureza. Portanto, a partir do momento que a natureza pecaminosa é passada, o pecado, a ação, ela é somente um reflexo de algo que faz parte do teu ser. Portanto, a culpa também passa. A culpa passa para toda a humanidade. De forma que Adão representa a queda de toda a humanidade. Uma vez que toda a humanidade incorreu no pecado de Adão, todos nós estamos sendo culpados. Não por causa do crime de outra pessoa, como algumas pessoas falam. Quando eu chegar no céu, eu vou tirar satisfação com Adão, porque olha o problema que ele me causou. Né? Tem gente que fala isso. Mas perceba que a queda de Adão em nada difere da tua queda. A natureza pecaminosa que Adão passou, vejam, Adão ele era um representante de toda a criação. Portanto, o pecado dele de comer o fruto proibido, o pecado da humanidade inteira estava ali. De forma que quando perguntaram a Calvino, Calvino, você no lugar de Adão teria pecado, Calvino? Calvino respondeu corretamente, ué, mas eu pequei em Adão. Eu pequei. E se você acha que é diferente, é muito simples. Pare de incorrer no pecado de Adão, pare de pecar. Se você não consegue parar, porque essa natureza faz parte de você, já percebeu que você está em sérios problemas diante de Deus, não é? E onde é que entra Jesus nessa história? Jesus vem como uma nova criatura, uma nova humanidade, ele encarna sem pecado, vive sem pecado, mas quando ele vai morrer, ele morre como se fosse um pecador. Sabe por quê, meus irmãos? Para ele se tornar o novo Adão, como nós lemos em Romanos capítulo 5. Um novo representante da humanidade, diferente de Adão, mas dessa vez um representante sem pecado.
Por quê? Para que o pecador que está aqui sendo representado por Adão, onde estávamos todos nós, pudesse ser transferido de representatividade e agora ser representado por Jesus Cristo Santo. Você que está aqui incorrendo no pecado de Adão por ser descendente dele, no momento que põe a sua fé em Jesus Cristo, você é transferido de representatividade. Agora você já não está mais em Adão, aquele que desobedeceu a Deus. Você está em Cristo, aquele que não conheceu o pecado. E ao invés de incorrer no pecado de Adão, você passa a participar da santidade de Cristo, podendo pelo poder do Espírito Santo, que passa a habitar em você pela fé, e quando você crê, obedecer à ordem de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Assim como por estar em Adão você está imediatamente condenado, no momento que você está em Cristo, você está imediatamente justificado dos seus pecados, porque a morte pelos seus pecados já foi aplicada nele. Portanto, como lemos em Romanos 8, verso 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Agora, pois... Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas, lembrem-se, para que isso fosse possível, Jesus precisou ser punido da maneira como eu e você merecíamos ser punidos pelos nossos pecados. Como lemos em Isaías 53, versos 4 e 5. Certamente, ele levou sobre si as enfermidades que eram nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito. Olhávamos para ele, ó, pendurado na cruz, ó, o aflito ali. Ó, tá ferido de Deus, né? Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, como oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Nossas transgressões, nossas iniquidades, nosso castigo. Lembre-se de todas as vezes que você odiou um irmão e quis matá-lo, ou pelo menos quis que ele morresse em seu coração. Jesus foi punido como se ele tivesse odiado essa pessoa. Lembre-se de todas as vezes que você esteve sozinho no seu quarto vendo coisas que não devia, que Jesus foi punido como se ele estivesse sozinho vendo coisa que não devia. Lembre-se de todas as vezes, todos os palavrões que você já falou na sua vida. Jesus, aquele que só falou coisas santas, foi punido como se ele tivesse proferido cada um dos seus palavrões. Lembre-se de todas as vezes que você desonrou o seu cônjuge, a sua esposa ou seu marido. Jesus Cristo, o casto, o grande homem que está aguardando as bodas dele até hoje, com a sua noiva, a igreja, foi punido como se ele tivesse desonrado um cônjuge. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, do pecado mais imundo que você já cometeu, aquele que você tem até vergonha de pensar, aquele que você queria poder pegar um esfregão e arrancar da sua cabeça para nunca mais lembrar dele. E lembre-se de que Cristo foi punido como se ele tivesse feito isso. Lá na cruz, Deus estava satisfazendo a sua justiça, punindo a nossa boca suja, os nossos olhos pecadores, a nossa língua blasfema, nossos pensamentos impuros, mas punindo tudo isso em Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado. E quando nós entendemos o quanto Deus é santo, entendemos o quanto nós somos pecadores e que estamos perdidos, como Isaías entendeu que estava. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa única esperança para que a santidade de um Deus santo não nos esmague pelo nosso pecado, é que alguém assuma a bronca por nós, é que alguém assuma a culpa por nós. E Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, assumiu. Louvado seja Deus. Deus o fez pecado por nós e agora Ele nos olha e Ele nos vê como justos, porque o crime já foi pago. Porque Jesus, quando ressuscitou, quando não ficou morto, ficou claro que aquele sacrifício Deus aceitou.
Romanos 5, verso 1 nos diz, sendo, pois, justificados, ou seja, não mais culpados, feitos justos, pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está virado conosco por causa do nosso pecado, mas em Cristo, Ele nos chama de filhos. Há uma dupla imputação aqui, nosso pecado, a culpa do nosso pecado é imputada em Jesus Cristo. E a santidade de Jesus Cristo é imputada a nós. Tito 3, versos 5 a 7 nos diz, não por obras de justiça praticadas por nós, ou seja, não por nada que você fez, caso você ainda ache que você tem alguma condição de fazer alguma coisa para que Deus se reconcilie com você, porque você não tem, porque você é pecador. Perceba o que Paulo diz a Tito, não por obras de justiça praticadas por nós, segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia dele, ele nos salvou, para que justificados pela sua graça, nos tornássemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E Filipenses 3:9 nos diz, ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, porque se eu fosse depender da minha justiça, eu iria para o inferno, porque eu não tenho nenhuma justiça própria que procede da lei, mas que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Somos salvos, não porque merecemos. Somos salvos, temos paz com Deus, podemos chamá-lo de Pai, de Abba Pai. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E algumas aplicações, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não crê em Cristo, ou se você ainda está tentando, de maneira individual, fazer alguma coisa para ser salvo, e achando que se você vai entrar no céu, você vai entrar no céu por causa de alguma coisa que você fez, se você está nessa situação, o clamor do apóstolo Paulo é feito a você esta manhã, reconcilie-se com Deus, creia em Jesus Cristo. Ele fez a obra. Ele fez a obra. Coloque a sua fé nele e confie nos méritos dele. Chegue a Deus dizendo, Senhor, eu pequei sim, eu não tenho nada, eu me arrependo. Eu peço que o Senhor me receba, porque eu creio no teu filho. O teu filho fez. Ele fez. E eu creio que ele fez por mim. E se você está em Cristo, se você tem fé e é salvo, tem essa confirmação no teu coração de que o Espírito Santo, aquele que sela, aquele que confirma a nossa salvação, ele habita em você. Meu irmão, minha irmã, então você é convidado a viver uma vida como a de Cristo. Não cometa, como um cristão, os crimes pelos quais Jesus Cristo cumpriu sentença. Viva para Ele, porque Ele morreu por você. Portanto, ao que não crê, creia. Entregue sua vida a Jesus. E ao que crê, viva. Entregue-se integralmente. Ame obedecer a palavra de Deus, porque Cristo, o que te salvou porque Ele amava obedecer a Deus. Vamos orar.